jogar, foi inteligente para jogar e teve o domínio quase que completo da partida, na minha opinião. Diniz, boa noite. A torcida do Fluminense, ela reconheceu isso no final do jogo, né? Porque ela bateu palma para a equipe, então isso é um que você falou, mas eu queria um tema muito complicado, mas eu queria falar do Rafael Claus. Um lance no primeiro tempo que poderia mudar o resultado da partida, o Arias entrou sozinho e o Mateuzinho ali fez a falta, e o Claus já é um árbitro que já vem do Curitiba, que a gente já vem olhando as arbitragens dele. Eu sei que é um tema complicado, mas eu queria falar sobre isso. Eu estava muito longe do lance para falar. A impressão que deu de onde eu estava que era pênalti. E se foi pênalti, prejudicou o Fluminense. Então, mas o VAR não chamou também, então assim, a gente fica... Mas a impressão que tinha, que um lance daquele é um lance... Um jogador está em velocidade, o outro chega um pouco atrasado, encostou, não tem como o outro jogador ficar de pé. Mas o que eu tenho para falar da arbitragem é isso. Eu acho que se ele se errou, de fato, eu não vi o lance ainda pela televisão. Foi um lance que poderia ter determinado a nossa vitória. Fernando Diniz, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Marcelino Santana da Rádio Ativa. Você esquecer agora o Fla-Flu, vocês jogaram muito melhor, mas não venceram. O que projetar para o jogo contra o Juventude, que vem de empate contra o Fortaleza, e nessa partida, por incrível que pareça, você não vai ter David Braz. Aí você fala, por quê? Por que não vai ter David Braz? Porque o David Braz, fora do jogo, ele criou tumulto ali junto com o Rodinei, os dois foram expulsos. O que acontece, Fernandinho? Você fala para os jogadores ficar no banco, dar um tempinho que o jogo está rolando, ou eles saem, você não tem esse controle. O que está acontecendo nesse momento? Isso aí é projetando para o jogo contra o Juventude, que vai ser um jogo difícil lá em Alfredo Jaconi. Não, infelizmente, ele está fora. Uma coisa que a gente queria, eu nem sabia o que aconteceu. É difícil falar e também ninguém tem esse controle. Os jogadores eles se envolvem em discussões o tempo todo, assim, então não é uma coisa que eu nem sei o que aconteceu, para falar a verdade. A gente tem que evitar esse tipo de coisa, a gente não pode ter jogador expulso. Mas eu não sei qual o teor da discussão, não sei se foi para expulsão ou não, mas não deveria ter sido, né? Diniz, boa noite, Railado do Mercado de Futebol. No primeiro tempo, o Fluminense foi bem superior, enfim, conseguindo furar muito bem a pressão alta do Flamengo, saindo com troca de passes, muitas associações. E no segundo tempo, após a virada do Flamengo, claramente o fator anímico, enfim, a atmosfera jogou a favor do Flamengo e o Fluminense não conseguiu virar. Como você enxerga essa superioridade do Fluminense no primeiro tempo e a influência da questão anímica no segundo tempo? A atmosfera ajudou o Flamengo só o fazer grandes defesas. Discordo do que você falou completamente. A gente teve várias oportunidades de fazer gol no segundo tempo. Se a gente tivesse entrado 2 ou 3 bolas, a tua pergunta ia ser outra. Infelizmente a bola não entrou. O Fluminense teve momentos do jogo que o Flamengo conseguiu equilibrar. Um pouco, acho que depois dos 30 do primeiro tempo, que a gente podia ter acelerado ali para tentar fazer o segundo gol. E talvez um pouco no começo do segundo tempo, talvez. Mas fora isso, a gente foi muito superior. Eu acho que a atmosfera, ela favoreceu ao Hugo fazer uma partida brilhante. Mas o Fluminense foi muito, muito dominante, muito melhor que o Flamengo no segundo tempo. Principalmente nos últimos 20 minutos finais. Diniz, aqui. Você finalmente vai ter uma semana livre aí, né, de treinamento, que é algo que não vinha acontecendo. O Fluminense vinha de várias viagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período que você vai ter de trabalho, até de descanso, né, para os jogadores que começam a sentir também a questão física um pouquinho. Eu acho importante para a gente saber aproveitar bem a semana. Na realidade, a gente está aproveitando todos os minutos que a gente teve para treinar, embora tenha pouco tempo para treinar, eu treinei o time praticamente todos os dias que não teve jogo. E agora com a semana cheia fica mais fácil, dar um pouco mais de condição para os jogadores, saber descansar, como você disse, e saber treinar para a sequência do campeonato, não só contra o Juventude.